O título da nossa mensagem é sobre o problema do mal. O problema do mal. Irmão, sabe que o mal é uma coisa que ela é uma realidade concreta, está ao nosso derredor, e quando nos deparamos com o mal ele pode se manifestar de duas maneiras, né? O mal no aspecto natural, por exemplo, uma tragédia que acontece, onde vidas são ceifadas, onde, né, uma catástrofe, coisas assim. Eu pergunto, isso não é um mal? Sim, ou é uma coisa boa? Você se alegra ou se entristece com uma notícia dessas? É evidente, né, que elas geram tensões, geram angústias, geram sofrimentos. Então é um mal na categoria de um mal natural, vamos dizer assim. E tem um outro tipo de mal, né, que é um mal moral. Nós estamos falando aqui um tanto filosoficamente, mas é importante nós compreendermos isso. O mal moral é aquele decorrente da ação do homem, né? Nós vimos essa semana o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que na verdade vem acontecendo há muito tempo, mas essa semana ficou escancarado, e aquela cena, acredito que muitos aqui devam ter visto, emblemática, ela é de arrepiar, aquela mãe dentro de casa com a sua criança, a criança ali falando algumas coisinhas, e a mãe querendo calar a boca da criança, e na frente da casa passando, né, ela vendo aquele vulto pelos vidros, vendo aqueles homens, tantos homens com armas pesadas, cruzando a frente da casa dela, ela apavorada. Quem viu essas cenas aí essa semana? Pois então, esse é o resultado de um mal moral, né? Um mal moral, uma agressão, uma violência, coisas que, né? Alguém que é assassinado, um crime, são males que nenhum de nós está completamente isento de viver, de sofrer, ou quem sabe até mesmo uma enfermidade, um negócio que faliu, são males, são várias formas de provar na vida o mal. Uma família que se desfaz, um filho que se perde nas drogas, são vários males que nós, como seres humanos, estamos expostos e podemos estar completamente absorvidos por isso. E diante desses males, os homens se fazem perguntas, as pessoas fazem perguntas. Uma dessas perguntas, né? Se Deus é soberano, se Deus é todo-poderoso, como Ele diz que é, por que Ele não acaba com o mal no mundo? Porque simplesmente Deus, se Ele pode tudo, por que Ele simplesmente não decreta, fim, acabou o mal, não tem mais mal aqui? Esse mundo fui eu que criei, ele é meu, me pertence, e agora fim, acabou, não tem mais mal, vai todo mundo viver o bem agora. Quem gostaria de um decreto desses de Deus? Hein? Pois é, nós vamos entender um pouquinho mais adiante o que Deus vai fazer. Essa é uma pergunta, e no campo da filosofia, uma pergunta que é feita há milênios. Já registro da Grécia Antiga, os antigos filósofos já se questionavam sobre isso. Epicureu é um dos filósofos antigos, ele faz um tratado sobre o tema, completamente equivocado, evidentemente, porque não tinha revelação de Deus. Então, a primeira pergunta que os homens se fazem, esse Deus é assim, todo-poderoso, porque Ele permite que isso aconteça. A segunda pergunta que as pessoas com frequência se fazem é, se Deus é amor, por que Ele permite que essas coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Quem aqui já em algum momento se perguntou, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Quem já fez essa pergunta assim, para Deus a seu próprio respeito, né? Talvez não em palavras, mas em pensamento. Por que isso está acontecendo? Ou mais, o que eu fiz? O que eu fiz para ter que passar por isso? O que eu fiz para merecer isso? São perguntas comuns, perguntas naturais, e eu quero dizer a vocês que há
muito perigo nessas perguntas. Porque se nós não soubermos lidar corretamente com essas perguntas, nós corremos risco de nos perdermos, risco de nos afastarmos definitivamente de Deus e morrermos. Por isso o tema é de extrema relevância, e eu desejo que realmente os irmãos estejam de coração aberto para compreender sobre essa questão tão importante. Tanto na filosofia como nas ciências sociais, tem um termo chamado teodiceias. Nós poderíamos chamar a pastora Marilisa, que ela daria uma aula só sobre teodiceia, né? E como professora da área. Mas vou resumir a grosso modo. As teodiceias são tentativas de explicações para essas coisas. Por que Deus, né, ou como Deus responde, como se resolve esses problemas na perspectiva religiosa. E aí nós vamos ver algumas teodiceias, por exemplo, do budismo. O budismo, em tese, ele vai trazer a seguinte ideia: olha, o sofrimento é uma ilusão. O sofrimento é uma forma como você olha para as circunstâncias e você então cria uma imagem interior e ela absorve a tua energia, o teu foco, e nada, na verdade, tudo é uma ilusão, porque eles vão explicar as relações da vida como ciclos que se transformam. Então, um filho morreu. Não, ele não é questão de morrer, ele está cumprindo o ciclo dele, ele foi para uma nova fase, e eles tentam consolar e responder aos homens com essas respostas que, modéstia à parte, não consolam efetivamente. Se você tem uma perda dessa magnitude na sua vida, essas palavras te consolam? A mim não. Dizer que o sofrimento é uma ilusão, isso não traz... É o mesmo que dizer que então que o amor também é uma ilusão. Se o sofrimento é uma ilusão, o amor também é. E eu pergunto aqui, você ama alguém nesse mundo? Quem ama, me diz pelo menos uma pessoa que você ame. Bom, vocês que não levantaram a mão estão dizendo que vocês não tem nenhuma pessoa no planeta que vocês amam. Quem ama pelo menos uma pessoa na vida, levanta a mão para aleluia, uma igreja que ama. Coisa boa, né? Então, essa resposta, essa teodiceia não satisfaz. E alguns, até mesmo cristãos, tentam resolver ou tentam quebrar o galho de Deus, tentam justificar Deus para outras pessoas com uma resposta que também é insatisfatória, que é o dualismo. E uma interpretação totalmente equivocada, como que se fosse duas forças equivalentes, ou quase equivalentes, talvez a de Deus um pouquinho acima, o bem e o mal lutando entre elas. Quem teve já essa ideia na mente? Aquela ideia do yin e yang, o equilíbrio das forças, né? Aquela bolinha preta que adentra na bolinha branca, e a branca que adentra na preta, e a força o equilíbrio de forças entre o bem e o mal, como sendo a estrutura da vida. E nessa perspectiva dualista, trazida para dentro das igrejas, muitos passaram a pensar que tem uma guerra ferrenha de Deus contra o diabo, e eles estão lá, Jesus com uma espada, lutando com o diabo, e um machuca de cá, outro machuca de lá, e aí nós temos que fazer batalha espiritual para dar uma força para Jesus, porque a batalha é grande, então a gente tem que entrar na batalha para ajudar ele. Tudo equívoco. Não é assim não. O nosso Senhor, Ele está acima, absolutamente acima de
tudo. Não pense que as circunstâncias de mal que vivemos está fora do domínio, do controle e da soberania de Deus. E também não pense que você estar passando por alguma situação negativa, que isso seja a negação do amor de Deus para contigo. Não pense isso. É outro grande equívoco. Nós vamos tentar avaliar tudo isso à luz das Escrituras. Mais uma coisa eu quero te dizer: Deus não está assistindo o mal acontecendo de maneira impotente ou indiferente. Até um fio de cabelo que você derruba está na conta de Deus. Ele é soberano. Amém? É importante vivermos isso, ou sabermos disso. Quando nós falamos em sofrimento, qual é o livro bíblico que te vem à mente? Quando falamos de sofrimento humano? Jó é o livro que mais nos salta à mente, né? Quando falamos de sofrimento. E Jó é o exemplo de um homem que de fato sofreu muito. No entanto, eu quero te dizer que na crise de Jó, no auge da sua crise, quando ele faz questionamentos, ele questiona Deus. Jó questiona Deus. E um dos questionamentos de Jó, ele queria entender por que ele estava vivendo aquilo. Assim como nós muitas vezes queremos entender por que a gente está vivendo tal coisa, tal problema, tal dificuldade. E ainda como se não bastasse, tiveram alguns amiguinhos de Jó, que ao invés de ir lá para realmente consolar o cara, eles chegam lá e botam o cara mais para baixo ainda. Eles chegam para Jó e dizem: ó, Jó, seguinte, cara, Deus é bom e perfeito, e se isso está acontecendo contigo, a culpa é tua. É tu que fez alguma coisa de errado. Porque nós, na condição natural, temos a tendência de sempre achar uma culpa. Temos que achar um culpado. Lembram dos discípulos lá em João, se não me falha a memória, capítulo 9, os discípulos chegam para Jesus, se apresenta um homem cego diante de Jesus, e os discípulos chegam para ele e dizem: mestre, quem é que pecou? Era um cego de nascença. Quem é que pecou? Ele ou os pais dele? Ou seja, ele é assim porque tem alguma culpa no cartório. Alguém fez alguma coisa errada para que ele fosse cego. É uma tendência. Se alguém sofre um acidente, isso aí é a nossa volúpia por juízo sobre as pessoas. Ela é muito ávida. Somos muito prontos para julgar os outros, principalmente sobre o sofrimento dos outros. E quando é conosco, a gente fica nessa pergunta: mas por que comigo? O que eu fiz? E Jesus responde aos discípulos naquela ocasião, disse: olha, não foi ele e nem os pais dele. Ele não é cego por causa disso, ele é cego para a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele, ponto. Problemas acontecem, mas saiba que no final do final, se nós temos a perspectiva correta da nossa vida, até o nosso problema vai gerar glórias para Deus. Amém? O que você está vivendo não é desperdício, é produção de glória a Deus. E nós vamos entender melhor isso logo mais. O interessante é que Jó, quando faz toda aquela indagação a Deus, Deus não responde a Jó. A forma como Deus responde a Jó é com perguntas. Jó queria saber o porquê, e Deus chega no final do livro e diz: Jó, me diz uma coisa, onde é que tu estavas quando eu fiz os mares? Onde é que tu estavas quando eu dei limite às ondas para que não ultrapassassem a margem da areia? Onde é que tu estavas quando eu fiz isso, aquilo outro?
E Jó ficou, como diz o gaúcho, caiu os butiá do bolso. Sabe por quê? O que Jó precisava não era necessariamente uma resposta do porquê do que ele estava passando, mas o que Jó precisava era de uma revelação desse Deus grandioso. E quando Jó tem a revelação de Deus, da grandiosidade de Deus, da magnitude desse Deus, aí Jó conclui: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e o problema de Jó é resolvido. A angústia de Jó é resolvida, não porque aparentemente os problemas foram solucionados. Depois nós sabemos na história que os problemas dele foram solucionados, mas antes dos problemas serem devidamente solucionados, Jó já estava glorificando a Deus, e se ele morresse naquela altura, ele estava bem. Ele estava bem. Ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uau, isso é tudo que eu preciso. Percebem a diferença? Quando nós falamos e tratamos da questão do mal, o problema do mal, nós também temos uma outra tendência, nós queremos saber qual é a origem. Quando é que começa o mal a se apresentar? E aí existem correntes teológicas, existem ideias, posicionamentos. A mais comum é com base em dois textos, um de Isaías e o outro de Ezequiel, um falando sobre o rei de Tiro e outro falando sobre o rei da Babilônia. São sentenças dos profetas direcionados a estes maus reis. E alguns teólogos atribuem aquela fala do profeta direcionada aos reis daquelas nações como sentido figurado para a própria figura de Satanás. Então eles trazem a ideia de que ali se dá a origem do mal na queda de Lúcifer, ao ter se rebelado contra Deus, juntamente com os anjos que ele arregimentou, na queda deles sobre a terra, ali então nasce o mal. É uma interpretação, a Bíblia não é clara sobre o assunto. Como assim, pastor? Quem sempre pensou dessa maneira? Levanta a mão aí. Quem pensava outra coisa? Que não pensava nada do assunto aí, todo mundo levantou a mão, né? São assuntos que normalmente as pessoas não pensam, né? Mas tá lá, tem essas referências. No entanto, queridos, vejam só, embora a Bíblia não seja clara a respeito da origem do mal, de como ele se estabelece, nós sabemos de uma coisa: Deus é perfeito. Amém? Deus é absolutamente bom. Tem algum mal em Deus? Tem algum mal no caráter de Deus? Nas ações de Deus? Tem alguma? Nós cantamos, qual foi a primeira música que nós cantamos hoje? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Não cantamos isso? Você crê nisso ou você só cantou isso? Então nós temos a referência da bondade, e aí nós compreendemos que qualquer movimento que se afaste dessa referência que é Deus, qualquer passo, qualquer afastamento, qualquer deslocamento, por mínimo que seja, esta é a manifestação da maldade. Quando o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Naquela condição original, o homem era absolutamente bom, assim como Deus. Quando o homem deu um passo no sentido contrário da presença de Deus, no sentido contrário da vontade de Deus, o homem se desconfigurou, o homem se transformou em um ser essencialmente mau.
E sabemos que, da mesma maneira, Lúcifer fez algo semelhante e também perdeu a sua essência em Deus e assumiu uma essência de maldade. O homem passa a fazer uma espécie de um pacto, se podemos assim dizer, com esse diabo, e o homem transforma a sua natureza. Então nós vamos perceber o quê? Que o reflexo, o impacto de tudo isso se estende por toda a terra, desde lá do começo, da queda do homem, até um dia que está determinado por Deus. O mal é fruto de tudo isso, e isso nós podemos chegar a essa conclusão. A natureza vive os males, os homens vivem os males, as nossas relações vivem os males, ficamos sujeitos e expostos a enfermidades, a dores e a tudo isso. Eu não quero trazer como referência aqui a leitura do texto de Jó. Eu quero ter como referência outro texto que vai tratar sobre essa questão do mal e de uma maneira que vai nos ajudar não a explicar a origem do mal, mas vai nos ajudar a ter a postura correta diante do mal. Isso é muito mais importante, você saber como se posicionar diante dos dias difíceis, dos males que te cercam, do que saber simplesmente o porquê tal coisa está acontecendo. Amém? E eu quero ver com vocês o texto de Abacuque. Pode abrir sua Bíblia no livro de Abacuque. Hoje de manhã eu tive um problema grave, e eu não estou isento de viver o mesmo problema hoje, agora à noite. Eu acho que a minha pregação deu umas 2 horas hoje de manhã, sério, e eu não consegui pregar tudo que eu tinha preparado para pregar. E provavelmente vai acontecer a mesma coisa agora à noite. Mas não se preocupe, ao invés de eu pregar 2 horas, eu vou pregar 3, para dar tempo de pregar tudo. Minhas piadinhas velhas. Antes de ler o texto de Abacuque, vou fazer uma pequena introdução sobre a situação do profeta Abacuque. Abacuque vivia em Jerusalém, e lá em Jerusalém, Abacuque, ainda quando jovem, ele tinha vivido um tempo muito especial, um tempo glorioso, debaixo do reinado do rei Josias. O rei Josias foi o último grande rei que Judá teve, que esteve ali por Jerusalém. Foi um homem reto, um homem justo, um homem bom, um homem que moralizou o povo, a sociedade. O rei Josias foi extremamente usado por Deus, mas depois da morte do rei Josias, todos os reis que vieram depois foram terríveis, cada qual pior que o outro, fazendo tudo o que Deus se desagradava. E como consequência disso, a sociedade de Jerusalém foi sendo transformada de mal a pior. Eles foram numa decadência absurda, de um nível de violência, um nível de injustiça, em todas as formas. A corrupção estava assim. Quando a gente lê o texto aqui de Abacuque, parece que nós estamos lendo alguma coisa sobre o Brasil, de tão identificado que é o problema que estava lá. E Abacuque, esse profeta, ele entra num estado de queixa, de indignação, de uma ira quanto a tudo aquilo que estava acontecendo na terra, com seus compatriotas, tudo aquilo que estava se estabelecendo na volta dele, e ele vai então se queixar para Deus. Ele faz uma queixa para Deus, ele faz um lamento. É completamente diferente de murmuração, você está ouvindo? O lamento não tem nada a ver com murmuração.
A murmuração é uma agressão a Deus. O lamento é um desabafo. É diferente. Deus acolhe o lamento, mas abomina a murmuração. E aqui Abacuque vai fazer isso. Capítulo 1, profeta Abacuque diz lá: esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Aí ele vai falar com Deus. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Você já passou pela experiência de você clamar a Deus e parece que Deus não está te ouvindo? Quem já passou por isso? Você clama e ele está fazendo isso, ele vem orando por Jerusalém, mas chega um momento que ele satura e diz: Senhor, até quando vai ser assim? E o Senhor não ouve. Estou clamando por socorro, clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lado que eu olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. A sensação de impunidade que eles viviam era terrível. E você sabe que numa sociedade, quando ela se percebe que há impunidade nos tribunais, aí que ela se lança mesmo a fazer a crueldade. O Brasil tem esse nível de violência e de imoralidade e de roubo, de corrupção que existe, porque no final os caras fazem a conta e dizem assim: vale a pena arriscar. Vale a pena roubar, porque a paga vai ser pequena. E isso multiplica a violência, multiplica tudo que há de ruim. E é o que o profeta está se queixando diante de Deus, se lamentando diante de Deus e clamando a Deus. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Então aqui está o abrir do coração deste homem diante de Deus. Ele faz todas essas queixas, ele manifesta uma espécie de ira. Não é uma ira carnal, é uma ira que é ajustada por Deus. Lembra que o Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. Essa é uma ira boa, essa é a ira da justiça. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele estava indignado, sim, assim como nós devemos ficar indignados e com essa mesma posição de ira diante do que acontece na nossa terra. Não nos acostumar com essa proposta de sociedade, não nos render a esse estilo de vida, a esse padrão de vida. Temos que ter essa ira por querer ver as coisas certas acontecendo. Era a ira que estava tomando o coração de Abacuque. Mas nós temos que entender que nessa expressão de ira nós temos um limite. E eu vejo que muitas pessoas se equivocam na sua interpretação do nosso próprio papel, do papel da igreja, e acham que a igreja em si é ela que vai transformar o mundo. E eu te pergunto: a igreja por si tem esse poder? Sim ou não? Não. A igreja foi chamada, eu e você fomos chamados por Deus para sermos sal na terra. Tem base bíblica que eu estou dizendo? Jesus disse, né? Vós sois luz e sal. Qual é o poder do sal? Conservar. O sal era a geladeira do passado. O sal evitava que a carne apodrecesse. Quando o Senhor diz que nós somos sal, Ele está dizendo que Ele vai nos usar no meio desse mundo corrompido para
retardar esse processo de apodrecimento que tem da sociedade. As nossas ações, a nossa atuação, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos posicionamos, os nossos atos de justiça pela sociedade, pela vida das pessoas, faz com que a velocidade do apodrecimento da humanidade se reduza. É o poder do sal. Mas nós, na força do nosso braço, mesmo que nós queiramos fazer toda espécie de obra social, nós não vamos dar cabo do mal sobre a terra. Mas calme, nós temos promessa de Deus para isso. O Senhor já tem resolvido essa parada para nós. Vem dos céus a solução. Você crê nisso? Amém? Vamos já ver onde. Agora ouça o que Deus responde para Abacuque. Deus responde lá no verso 5: observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias. Olha o tempo descrito. Algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Ou seja, eles é que fazem, eles que são a lei deles. Seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam vindo de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Passam com rapidez como um vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Ou seja, Deus está dizendo aqui para Abacuque que ele vai resolver o problema de Judá. Deus vai resolver o problema da violência e da injustiça que estava na terra, da idolatria e da imoralidade. Só que a maneira que Deus disse que ia resolver o problema, deixou o profeta em crise. Deus disse: eu vou trazer um outro povo, que é pior que vocês, que é mais violento que vocês, que é mais idólatra que vocês. Eu vou trazer eles para cá. Aí deu um nó na cabeça de Abacuque, né? Como assim, Senhor? Eu estou clamando para o Senhor resolver o nosso problema, e o Senhor vem e traz um problema ainda maior que o nosso problema. É engraçado como às vezes nós não entendemos o que pedimos. Quem aqui quer crescer em fé? Quem quer crescer em fé? Levante a mão bem alto quem quer crescer em fé. Quem quer atingir maturidade espiritual? Só tem um caminho. É você sendo exposto a situações que obrigatoriamente terão que provocar você a depender de Deus. Muitas pessoas pensam assim: não, eu vou pedir para Deus mais fé. Senhor, me dá fé agora para eu comprar aquele carro zero. Oh Deus, eu não tenho dinheiro, não tenho como, não tenho mais. Abre uma linha de crédito agora para eu pagar em 250 mil vezes. Eu tenho fé que o Senhor vai me dar esse negócio. Que fé é isso? Nada a ver. Não, quando a gente pede algumas coisas, temos que entender
o que tem implícito nelas. E é uma boa oração, querer amadurecer, querer crescer, querer ter mais fé, é um bom pedido a Deus. Aqui Abacuque estava pedindo uma mudança na situação deles, e o Senhor diz: eu vou resolver essa parada de uma vez por todas, porque o povo, aquele povo, a nação de Israel, sistematicamente se colocava como sendo uma nação idólatra e rebelde a Deus, até o momento que o Senhor decide pôr um fim nesse comportamento mau deles. E usa quem? Usa uma nação pior que eles para fazer essa disciplina. Nossa, nós poderíamos ficar um bom tempo só refletindo sobre essa situação, mas nós não temos tempo. Vou pular essa reflexão para entrar em outras. Abacuque fica aterrorizado com a resposta de Deus ao falar sobre os babilônios. E havia uma teologia popular, né, de que, não, em Jerusalém, é impossível tocar em Jerusalém. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. Nenhuma nação, nenhum povo teria ousadia de entrar em Jerusalém, de bagunçar aqui dentro, de nos dominar. Não, Jerusalém, eles confiavam nessa teologia. Era uma teologia popular, não era bíblica. Muitas vezes nós abraçamos teologias populares que não são bíblicas. E aí o problema vem e a gente não entende, mas como? Por que eu estou passando isso? Eu cria dessa maneira, mas esse credo, esse crer dessa maneira não tem respaldo nas escrituras, e sim no pensamento popular, que se cria às vezes dentro da própria instituição, dentro da própria igreja. E Abacuque fica perplexo, assombrado por três coisas. Primeiro, pela declaração de Deus que era um juízo. Segunda coisa que deixou Abacuque perplexo é o tempo. Deus disse: nos dias de vocês. Joaquim, qual é a tua idade, Joaquim? 53 anos. Se eu chegasse para você e trouxesse uma palavra para você assim, Joaquim, você vai morrer. Daqui 70 anos você vai morrer. Tu ia ficar preocupado com isso? Tu ia até achar bom, né? Imagina, com 53, ouve uma palavra, vai morrer daqui 70 anos, o cara solta foguete, né? Sai a comer churrasco e paga para todo mundo ainda. Me convida, né? Ou seja, há um relaxamento. Mas se eu disser assim, Joaquim, tu vai morrer daqui 3 meses. Mexe com a tua vida? Mexeria com a sua vida se você ouvisse, você vai morrer daqui 3 meses? Você faria tudo absolutamente igual que você está fazendo? Não mudaria a tua rotina? Eu mudaria. Eu ia tentar nesses 3 meses, quem sabe fazer o que eu não consegui fazer em 49. De coisas boas, de coisas positivas. Tem gente que ia querer cair na gandaia, né? Ah, só tem 3 meses, é se largar, fazer. Vamos beber toda, vamos lá. Enlouquecer, né? Porque só tem 3 meses. Não. Tenho certeza que se você ouvisse uma sentença dessas, você ficaria refletindo profundamente, pensaria sobre sua vida, tomaria algumas atitudes. Deus fala ao profeta Abacuque que seria nos dias deles, eles logo estariam vendo o juízo de Deus se estabelecendo. É um assombro. E o terceiro assombro é a forma como Deus estabeleceria esse tratamento dele, esse tratamento disciplinar. O que Deus está fazendo com Judá é um tratamento disciplinar. E aqui eu quero que vocês vejam nessa perspectiva. Pense comigo. Eles estavam lá,
vivendo o seu dia a dia, e de repente vem a promessa que isso tudo vai acontecer. A vinda dos babilônios era uma coisa boa ou ruim? Era um bem ou um mal na perspectiva humana deles? Era terrível, era um mal. Mas na perspectiva de Deus, esse mal era mal ou era bom? Qual pai aqui já disciplinou seu filho? Eu espero que, se você ama seu filho, você discipline, porque é o que a palavra de Deus nos revela, que quem ama, o pai que ama seu filho, disciplina. A disciplina é um ato de amor, a disciplina é um ato de proteção. É muito melhor um pai disciplinar um filho do que a polícia depois. É muito menos dolorido uma criança, né, sofrer ali o castigo ou a varada que seja do seu pai, da sua mãe, que é feita em amor, do que ele apanhar dos vagabundos na rua. Concordam comigo? Nós temos aqui, agora, o momento que a criança está ali, debaixo do efeito da disciplina, para ela aquilo é bom ou é ruim? Qual a criança que você conhece assim, ai, por favor, papai, mamãe, vem me disciplinar, eu amo. Já viu isso? Se o teu filho fez isso, interna, ele está muito doente. Assim somos nós, irmãos, muitas vezes diante da disciplina de Deus. Às vezes o Senhor está assim, em franca disciplina conosco, e dói, e é de chorar. E nós olhamos para aquela disciplina e a interpretamos como mal, como uma dor, como um sofrimento. E é exatamente o que Deus está dizendo para Abacuque, que eles vão passar todos esses males, mas é por amor de Deus. Olha que interessante, até aquele momento, até o cativeiro babilônico, Israel se prostituiu diante de outros deuses e fez tudo o que não devia. Desde o momento que ele foi para o cativeiro babilônico, quando ele voltou, Israel foi curado desse mal. Israel nunca mais se prostituiu diante de outros deuses, até hoje. Eles adoram só um Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Funcionou a disciplina? Funcionou. Foi para o bem ou foi para o mal? Foi para o bem. Agora eu quero trazer um alerta para vocês, um alerta muito sério. A disciplina, irmãos, Hebreus capítulo 12 nos traz um alerta quanto à nossa postura diante da disciplina. Hebreus vai dizer assim, ó, não despreze a disciplina. Não despreze a disciplina. Quando o Senhor for te disciplinar, não despreze. E nem se magoe. Na minha tradução diz assim, e nem se magoe. Aqui temos dois problemas, duas reações diferentes que a pessoa pode tomar diante de uma disciplina de Deus. Primeira, ela pode desprezar. Como uma pessoa pode desprezar uma disciplina? Sabe quando você vai fazer a disciplina no filho, você dá, quem sabe, uma varada, e ele endurece assim e diz, não doeu. Já passaram por isso? O filho endurecer, não doeu. Pode estar ali gemendo, ele diz, não doeu. Ele quer se colocar diante de você como mais forte que você. Ele está mandando uma mensagem para você dizendo, eu não me dobro para ti. Então, Deus como Pai nos disciplina e muitas vezes nossa reação diante da disciplina de Deus é semelhante a essa. Insensível, durão, não, eu fico firme, eu vou em frente e eu afronto a Deus, mesmo estando debaixo de disciplina. Eu não me amoleço,
eu não me rendo, eu não dobro a minha cerviz. Coisa boa quando tu vai disciplinar o filho e o filho derruba a cara, né? Chora, derruba a cara e reconhece e pede perdão. Aí você vai, abraça e depois vai brincar junto. Está tudo resolvido. Entendeu o propósito. Esse é o objetivo. Ser mudado, ser transformado. Então, nós nos percebemos aqui esse perigo do endurecer diante da disciplina. E uma outra maneira de desprezar a disciplina é pela murmuração. Oi, irmãos? Está passando pela crise, está passando pelo problema, e você entra numa revolta contra Deus. Porque se Deus e não sei o quê, e papapá, e espragueja, e fala bobagem, e se revolta, e começa a murmurar da vida, e murmurar de tudo, e murmurar de todos, e bota Deus no rolo, e culpa Deus. Ei, está desprezando disciplina, cuidado. Isso é ruim para você. Deus vai continuar sendo Deus, Ele não muda nada, mas você pode ficar mal nessa história. Eu falei então que você pode rejeitar a disciplina dessa maneira, né? Desprezando, e eu falei que há o risco de você se magoar. E olha, preste atenção, tem muita gente que se perde aqui. Tem muita gente que não entende o seu sofrimento e fica magoado com Deus. E isso é uma das maiores ciladas para a tua alma. Quando você fica magoado com Deus, você não consegue enxergar realmente quem Deus é. Você perde a revelação e a perspectiva de que Deus é amor. Quando você fica magoado com Deus, você nega que Deus é bom, porque você lá no fundo pensa, como que Deus é bom se Ele permitiu que eu estivesse passando por isso? Deus não é tão bom assim. Isso é fruto do quê? De uma mágoa da tua dor, uma mágoa do teu sofrimento. Como Deus é bom e permitiu que meu marido me deixasse e fosse embora com outra? Como Deus é bom e permitiu que isso acontecesse, eu perdesse esse emprego que eu gostava tanto, o meu trabalho, quebrasse a minha empresa. Como Deus é bom e permite essa enfermidade corroer a gente. E aí entra a crise. E essa mágoa com Deus faz com que você despreze o tratamento de Deus na sua vida. Não para por aí. Saiba, meus irmãos, que o mal está debaixo da soberania de Deus. E neste tempo que vivemos, o mal faz parte de um propósito eterno. Até essas catástrofes, Como? Não posso te dizer, Deus não me explicou. Ele não explicou para todo mundo, Ele não tem essa obrigação, Ele é Deus. Mas uma coisa eu sei, que Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Amém? Eu pergunto a vocês, aqueles homens que crucificaram Jesus, foram bons ou maus para Jesus? Herodes foi bom para Jesus? Sim ou não? Não. Pilatos foi bom para Jesus? Não. Os sacerdotes lá no Sinédrio, aqueles que queriam lá a crucificação de Jesus, foram bons para Jesus? Aquela multidão que gritava, crucifica, crucifica, foram bons para Jesus? Os soldados que feriram ele, açoitaram, machucaram, cuspiram, foram bons para Jesus? Mas toda a maldade que eles promoveram sobre Jesus trouxe salvação para nós. Se o Senhor não tivesse padecido daquela forma, nós não estaríamos aqui hoje, com a salvação garantida. Até o mal dos homens
serve ao propósito divino. Você entende isso? Eu quero convidar você a sair da perspectiva do olhar mais baixo, a entrar numa perspectiva de um olhar mais elevado das circunstâncias. Vamos caminhar mais rápido para tentar terminar o livro de Abacuque ainda até a madrugada. Vamos lá. Abacuque faz uma segunda queixa, verso 12. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, Tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Olha aqui, Abacuque está perplexo diante daquilo que Deus anunciou, mas ele invoca os atributos de Deus. Ele chama de Deus de quê? Meu Deus, meu santo, eterno, e que certamente não planejas nos exterminar. Por que ele tinha tanta certeza? Por que ele tinha certeza que Deus não tinha planos para exterminá-los? Porque tinha promessa. Aqui está uma chave. Você está diante de uma crise eminente. O teu pensamento tem que ser teológico. O teu pensar tem que ser alinhado com as Escrituras, senão você vai enlouquecer. Se você não invocar para si os fatos, a realidade, o que Deus já declarou que é. Cantamos a música da Juju hoje, né? Que fala que... Como é que é aquela partezinha? Cadê a Juju? Como é que é aquela partezinha? Que tu me defines? Teus lábios, né? Nos definem. Essa definição de Deus sobre nós são as promessas de Deus para nós. Para as nossas vidas. Para nós que cremos. Na hora da crise, você tem que fazer o exercício de pensar as Escrituras. E aqui tem um problema. Muitos crentes não conhecem as Escrituras. E quando você não conhece o que Deus diz, você se torna vulnerável. E o mal, ele se torna realmente ameaçador para você. A experiência do viver aquele ambiente mal, o sofrimento, a dor, aquilo se torna um monstro, porque você não tem a capacidade de enxergar a luz no meio das trevas, você só enxerga trevas. E isso é desgastante, é um sofrimento sem fim. Então, meus irmãos, há algo fantástico. Ele continua dizendo: o Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar. Ele já compreendeu. Ele entendeu o que Deus estava fazendo. Não era para exterminar, mas era para disciplinar. Não era para um juízo de sentença de fim, era para corrigi-los. E só faz isso quem ama. E é por isso que ele estava certo de que eles não seriam realmente exterminados. E de fato a história mostrou isso. Deus poupou um remanescente. Esse remanescente voltou para Judá, voltou para Jerusalém, reconstruíram a cidade, refizeram a vida, e Deus os abençoou. Vamos mais um pouco. Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes enquanto eles se alegram e festejam? Então eles oferecerão sacrifícios às suas redes, ou seja, eles vão nos capturar como se nós fôssemos peixes e eles tivessem redes. No final não é Deus que vai ser louvado. O que vai ser louvado vai ser as redes. Eles vão fazer culto de adoração às redes deles, porque nos pegaram, por nos capturarem. E aqui ele faz menção, né? Seremos como peixes.
como serão postos anzóis. Essa era uma prática que os babilônios faziam. Eles aprenderam com os assírios, que todos aqueles que eles capturavam em guerra, faziam escravos, eles colocavam um anzol na boca, e eles puxavam a pessoa pelo anzol. Você pode imaginar a humilhação disso? Lembra que nós falamos na semana passada que Deus fala isso para Senaqueribe, rei da Síria: eu vou pôr um anzol na boca dele e vou levá-lo de volta para casa. Ou seja, o que você tem feito com as pessoas é você que vai sofrer agora o que você está fazendo. Abacuque faz esse lamento para Deus, dizendo: Senhor, mas lembra de nós, o Senhor vai nos disciplinar, mas nos guarda. Não deixa que esses homens aí, que são tão mais maldosos que nós, acabem conosco. E Deus faz uma promessa, Deus ressalta sobre essa situação. Capítulo 2, Abacuque diz: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda, e ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Você está em crise, está diante de problema, você tem feito o que Abacuque fez? Subiu na torre para aguardar a mensagem de Deus, ver o que Deus diz. Muitas pessoas vão querer dizer coisas para vocês, não se iludam com essas coisas. Busque ouvir o que Deus tem para dizer no dia da aflição, no dia da dor, no dia da crise. Foi o que ele fez. Ele aquietou a alma dele, ele não ficou mais lutando, desesperado com aquilo. Ele sossegou a alma dele em Deus. E tem momentos na vida que nós temos que fazer esse exercício: sossegar a nossa alma em Deus. Ele aguarda uma resposta. Será que Deus dá a resposta? Ela vem agora. Verso 2: então o Senhor me disse: escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa, com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para aí ele vai dizer, olha para os arrogantes e Deus vai estar levando ele a refletir sobre tudo o que se passa com aquela nação que não temia Deus. Em resumo, Deus vai dizer para Abacuque o seguinte: eu vou te mostrar, vou te dar a resposta, Abacuque. Só que eu não vou te dar uma resposta para esse problema pontual. Eu quero entregar algo para vocês aqui muito forte. Eu espero que você compreenda o que eu vou dizer. A resposta que Deus dá para Abacuque não restringe ao problema de Judá naqueles dias. A resposta que Deus dá é a própria resposta para o problema do mal de toda a humanidade, de todos os tempos. E Deus diz para Abacuque: escreve em tábuas, no sentido de que as gerações futuras vão precisar ler o que tu está escrevendo aqui, porque isso vai servir de esperança para as gerações futuras. Isso vai servir de direcionamento para as crises que os homens verão ou viverão no futuro. E eu vou mostrar como é que essa história termina, diz o Senhor. Vamos saltar para o capítulo 3. O profeta Abacuque entoou essa oração. Abacuque entoou uma oração em forma de cântico. Ele era um levita, ele era músico, e ele então entoa um cântico, uma oração em forma de cântico. Ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira,
lembra-te da tua misericórdia. Vejo Deus, agora vem a visão. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom. O santo vem do monte Parã. Seu esplendor envolve os céus e a terra, e se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos. Onde está escondido o seu poder? A peste marcha diante dele, a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar. Estavas furioso com eles. Não, vinhas em tua carruagem vitoriosas. Pegaste teu arco e tua aljava cheia de flechas, e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso, pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram contra como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi tudo isso. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. E ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha rocha, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Que texto longo, mas ele está dizendo o quê? Abacuque está tendo a revelação do problema final do mal. Ele está tendo a visão da volta de Jesus, irmãos. Ele está vendo, está contemplando, a visão dele é a volta de Jesus, e a volta de Jesus se dá justamente manifestando toda a justiça dos céus sobre a terra, limpando a terra de toda a injustiça, de tudo o que não é coerente com o padrão do reino de Deus. Ele está vendo a manifestação de Jesus na sua plenitude, limpando a terra. Sabe qual é o fim dessa história? Se você tem uma perspectiva da vida somente para o agora, você vai ser uma pessoa sem esperança na vida. Se o que você olha na vida, se o que você contempla é apenas a tua luta, é a tua dificuldade, é o teu problema, é o teu sofrimento, quando você olha apenas a maldade dos homens e você fica nessa perspectiva, você não tem esperança. Mas o apóstolo Paulo fala que 3 coisas permanecem nos fiéis: fé,
esperança e amor. Quando Abacuque percebeu a visão e ele entendeu o que Deus estava mostrando, ele entendeu, vai chegar o dia em que o mal vai se exterminar por completo. Por completo. É a promessa do Senhor de que Ele enxugará dos teus olhos o quê? Toda a lágrima. A lágrima é símbolo de dor e sofrimento. Vai chegar um dia em que Ele vai enxugar. Não, você não vai ter mais dor, você não vai ter mais sofrimento, você não vai mais passar por espécie alguma de angústia, você não passará mais por espécie alguma de enfermidade, de dor, de carência, de falta, nada disso. Porque o conhecimento do Senhor, a glória do Senhor, cobrirá a terra, encherá a terra, como as águas cobrem o mar. Ou seja, o mal já está sentenciado por Deus, ele não existirá mais. A palavra de Deus diz que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com o eterno peso de glória que está nos aguardando. Mas quando você não consegue olhar para a promessa, quando você não consegue ter uma perspectiva da promessa, você faliu na fé. E falindo na fé, você fale na esperança. E a tua vida com Deus naufraga. Porque você está limitado ao aqui e agora. Mas pastor, eu conheço pessoas boas que morreram em meio ao sofrimento. Sim. Pode acontecer. Deus anulou a promessa? Não. Se essa pessoa foi um justo diante de Deus, ele está dentro da promessa. Ele vai ressuscitar. Ele vai ser colocado diante do Senhor e vai receber o seu galardão e vai provar dessa mesma graça de vida, sem dor e sem sofrimento. Mas se você está preso às circunstâncias do agora, você é miserável. Para nós concluirmos nossa meditação alongada de hoje, 3 atitudes você tem que sustentar diante da sua calamidade, ou diante do mal, do problema. Primeiro, ter o temor, manter o temor do Senhor vivo no teu coração, não se largar, revoltar, não, eu temo ao Senhor. 1000 está caindo ao lado, 10.000 à minha direita, eu estou firme no Senhor. Eu não rejeito, não desprezo o seu sacrifício por mim. Está doendo? Está, mas sem Ele é pior. Segundo, além do temor, sustentar a fé. A fé com a esperança, juntas, vivas. Essa é a atitude que Abacuque manteve naqueles dias difíceis. E para concluir, Abacuque louvou a Deus. O texto que nós lemos no capítulo 3, ele louva a Deus. Ele estava louvando a Deus pelo que estava acontecendo no momento? Era pelo momento? Não, era porque ele estava vendo pela frente. Quando você está debaixo do tempo quente, de dias duros, descubra a grandeza de louvar a Deus, olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para as promessas. O mal já foi vencido.
O inimigo das nossas almas já está derrotado. E toda espécie de mal eliminada. Tem um dia que isso vai acontecer, esse dia se aproxima. Estamos cada vez mais perto. No entanto, enquanto isso não acontece, nós temos o direito de trazermos a Deus o nosso lamento, as nossas lamentações. Abacuque trouxe lamentações a Deus. Jeremias, que viveu essa mesma época, um outro profeta, ele fez um livro, ele compôs um livro que tem por título Lamentações de Jeremias. A lamentação é um tipo de oração que precisa ser resgatada pela igreja. Ela foi banida da prática cristã, como se fosse uma coisa de gente fraca, de gente com uma visão de derrota, ou de só murmuração. Não confunda lamento com murmuração. Você tem o direito de se lamentar diante de Deus. Senhor, olha essa situação, até quando? Senhor, eu estou sofrendo, está doendo. Senhor, está tão difícil para mim. Senhor, eu estou perdendo as forças. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar a solução. O que o Senhor tem para me dizer? Eu sei que Tu és soberano, eu sei que Tu podes todas as coisas, eu sei que Tu és Deus, mas o que o Senhor me diz? Façamos lamentos, orações de lamento, e você vai ver. Fica lá na torre de vigia, esperando até a hora que Deus vai ao teu encontro e vai te responder, e vai trazer alívio na tua alma, e você vai louvar a Deus. O louvor de Abacuque era nessa grandeza: olha, eu não me importo com mais nada, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja fruto, ainda que não tenha mais rebanho, não tenha mais terra arrasada, ainda assim eu vou continuar louvando o Senhor, porque o Senhor é bom, suas promessas são fiéis, o Senhor está no controle de tudo. Amém?